Olá, ah, boa tarde a todos. Meu nome é Everton Reis. Eu sou R2 de Medicina e Família em Comunidade da Universidade de Vila Velha. E eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre a abordagem de pessoas com dor crônica atendidas na atenção primária à saúde. Dor na PS é um problema à parte. Por quê? As dores mais prevalentes tendem a ser mais negligenciadas. O tratamento ele tem uma visão regional e o foco na doença e nos especialistas. E a abordagem medicamentosa é focada em quanto mais forte a dor, maior a dose ou então mais medicamentos. E esses são os erros mais comuns. Você não pode lançar mão de medicamentos sem pensar no mecanismo da dor. Você tem que encarar a dor como um todo, como uma coisa associada ao paciente e não dissociada dele. E você tem que valorizar a queixa do paciente sempre. Ao mesmo tempo, a dor também é um tema à parte, porque a abordagem não medicamentosa, ela possui poucos estudos de qualidade com bons instrumentos para abordar. Assim como o contexto, que já foi reconhecido como uma coisa importante no tratamento da dor, mas a gente também dispõe de poucos estudos de boa qualidade que dão instrumentos para a gente poder abordar a dor no contexto e trabalhar o contexto. Vamos falar um pouco de prevalência. A prevalência de dor crônica moderada a grave no mundo é aquela que tem uma duração maior de 6 meses. É em cerca de 19% entre adultos. Só que, em geral, os estudos internacionais têm uma variação grande, de cerca de 11% a 55%. O porquê dessa variação tão grande? Basicamente, é uma variação dos próprios estudos, que eles tendem a ser mais complexos e apresentar grande heterogenicidade por conta da sazonalidade das queixas de dor, da variação das queixas de dor, a interpretação individual de cada paciente, o próprio acesso do paciente aos cuidados de saúde. Isso tudo tende a influenciar na prevalência de dor, dependendo da população que é estudada. Como a dor musculoesquelética sendo o segundo principal motivo de tratamento a longo prazo. A primeira seria a hipertensão. Na população de 14 a 64 anos, dor seria o problema de saúde mais frequente. A dor lombar crônica também é a principal causa de anos perdidos por incapacidade. Sendo a dor cervical, só a título de comparação, a quarta. Outras desordens musculoesqueléticas, a 10ª causa. E também a título de comparação, a diabetes seria a 7ª causa. Dor também é a maior causa de incapacidade em grupos de maioridade e a primeira causa de liberação trabalhista por tempo prolongado. Já no Brasil, que tem uma história de ter poucos estudos de qualidade em diversos assuntos, não chega a ter uma prevalência geral, mas tem vários estudos de qualidade que vale a pena citar, como esses 3 que estão nos slides, que encontram uma prevalência em torno de 40% da população adulta, que é acometida por dor crônica. Mas afinal, o que é a dor? A dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, decorrente ou descrita em termos de uma lesão tecidual. E como toda experiência, não tem como você medir a dor. Não tem como você chegar a um ponto exato do que é a dor daquele paciente. Aquela dor faz parte da vida dele. Tudo que ele viveu até aquele momento vai influenciar no como ele vai entender aquela dor. E o máximo que você pode fazer é tentar usar ferramentas que te levam a uma compreensão empática daquela experiência. Para tentar entender e cuidar do seu paciente. Vamos falar um pouco agora sobre uma comparação entre dor aguda e dor crônica. A dor aguda ela é uma alerta, ela é fisiológica e algumas pessoas a colocam até como o quinto sinal vital. Ao lado de frequência cardíaca, pressão, frequência respiratória e pulso. E temperatura. Frequentemente ela tem um período curto de duração. A dor aguda também é associada à lesão de órgãos e tecidos e tem uma intensidade de localização geralmente bem relacionada com o local da lesão. E quando você trata a causa, geralmente a dor tende a desaparecer.
Já a dor crônica, ela não é fisiológica, ela é patológica. Ela geralmente é maior do que o tempo de cura da lesão e ela está envolvida em todos os aspectos da vida do sujeito. Ela influencia no seu sono, na sua atividade sexual, ela gera humor deprimido, baixa autoestima, altera as relações familiares e diminui a capacidade para o trabalho. Vamos falar aqui um pouco sobre inflamação neurogênica e dor crônica. A dor crônica, ela seria uma insuficiência, uma má adaptação do próprio sistema de modulação natural da dor que nós temos no dia a dia. A grosso modo, vamos usar essa imagem para exemplificar como é que funcionam as vias de dor. Você tem aqui uma lesão tecidual, que gera um estímulo que é encaminhado para o segmento correspondente da medula, que gera uma resposta e encaminha o estímulo para o sistema nervoso central, que também gera uma resposta. Essa seria uma via excitatória, e também existe nesse sistema uma via inibitória. Isso se traduz em resposta. Vamos botar assim, exemplificando, você pisa num prego, por exemplo. Você tem na região periférica, onde ocorreu uma lesão, um estímulo que gera uma inflamação neurogênica. Você tem uma resposta autonômica, que é tirar o pé daquele prego que gerou a dor. E você tem uma resposta consciente, que seria você entender que a dor está vindo daquele local, você limpar aquela ferida e buscar um tratamento médico para poder cuidar daquela lesão. E esse mecanismo é um mecanismo fisiológico. Ele tem várias vias excitatórias e inibitórias que se modulam de modo natural. Um bom exemplo é a modulação da dor, o alto limiar de dor em idosos. Se você pegar a coluna de um idoso e radiografar, você vai encontrar várias lesões que não necessariamente se traduzem em dor. Para usar aqui um exemplo bem simples de como seria esse desarranjo, vamos botar aqui que nós temos um empregado que reclama de dor com a medula, que seria o secretário, que reclama de dor com o chefe. E o chefe, que é o sistema nervoso central, responde, já ouvi. Só que se esse estímulo ele permanece por muito tempo, aquele segmento medular ele acaba sensibilizado e começa a mandar respostas mal criadas tanto para a periferia quanto para o chefe. E, mais posteriormente, é claro, o próprio chefe, que sempre está respondendo que já ouviu, que já entendeu que tem a lesão, começa a mandar respostas mal criadas para o secretário e para o empregado. Entendeu? A dor também tem que ser entendida pelo seu mecanismo. A dor nociceptiva, ela está relacionada à lesão no tecido, a dano tecidual e visceral. A dor neuropática, ela está mais relacionada a dano nervoso direto, central ou periférico. E a dor nociplástica, ela está mais relacionada a uma desregulação neuronal persistente. Essa dor exemplifica muito no slide anterior. Você tem um desarranjo daquele sistema de modulação da dor, com uma resposta irregular. Um bom exemplo para dor nociplástica seria a cefaleia tensional ou a fibromialgia. Vamos falar um pouco sobre a dor miofacial, que é mais do que um tipo de dor, é um componente de toda a dor. E a contração, ela é uma reação natural do músculo. E quando você tem a contração, você acaba, em alguns casos, gerando dentro do músculo um ponto gatilho. Esse ponto gatilho, basicamente, é um alarme. É um alarme que visa poupar as demais fibras musculares em caso de um estiramento ou uma sobrecarga. Só que se essa lesão ela se perpetua por muito tempo, como todo bom alarme, esse ponto gatilho ele aumenta também de tamanho e também de intensidade. Esse alarme aumenta de volume e começa a gerar uma dor mais importante. A dor miofacial ela tem várias características que vale a pena destacar. Ela tende a ser regional, ela tende a piorar
com o movimento dos músculos atingidos e tende a melhorar com o repouso e alongamento daquele músculo. Ela pode ter uma dor local ou irradiada e imprecisa distância. E como eu disse, ela é mais do que um tipo de dor, é um componente de toda dor. Por quê? Esse ponto gatilho que está no meio do músculo gera uma banda tensa palpável, que gera uma dor naquela região muscular. E isso, ela pode estar associada a diversos tipos de dor. Vamos exemplificar aqui uma dor oncológica de um paciente com metástase óssea de um câncer de próstata. Ele tem a dor, obviamente, da metástase, mas aquela região que está sendo agredida gera muitos pontos gatilhos nos grupamentos musculares próximos, e esses pontos gatilhos, essas bandas tensas dolorosas, complementam a experiência total de dor daquele paciente. Assim como uma artrite inflamatória num joelho, por exemplo, também podem gerar vários pontos gatilhos associados nos grupos musculares próximos e gerar uma experiência de dor mais complexa. A dor miofacial é absolutamente comum. E um jeito fácil e barato de você identificar um ponto gatilho é você realizar a palpação, um exame físico. Vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Vamos usar os braços. Você tende a localizar o seu membro dominante, no meu caso é o direito, né? E aí vamos realizar uma palpação na musculatura dos extensores. Mais ou menos 4 a 5 dedos aqui na linha dos epicôndilos e vamos realizar uma palpação. Algumas pessoas, como eu que tendo a escrever muito, vamos localizar um pequeno ponto doloroso. Vamos ver aqui se eu consigo encontrar. Já achei. Esse ponto doloroso é um ponto gatilho que alguns pacientes encontram, algumas pessoas têm, latente. Latente por quê? Porque quando comprimido ele gera uma dor. E caso essa musculatura seja estimulada negativamente, esse ponto gatilho vai ser um ponto gatilho ativado, que vai gerar uma dor importante nessa região muscular. O ponto gatilho, ele às vezes não é tão fácil de ser palpável, mas ele basicamente, com prática e com tempo, você vai identificar que ele é um ponto doloroso que pode ser encontrado no músculo, em algum ponto do músculo. Ele pode ser sentido como uma banda tensa palpável na região muscular. Essa banda tensa você pode comparar ela mais ou menos à tensão de uma corda de violão. E o ponto gatilho seria o ponto mais doloroso dessa banda tensa. Vale a pena destacar que o ponto gatilho, quando ele está ativado, ele gera essa banda tensa. E quais os tratamentos que são próprios da atenção primária à saúde? Essa figura aqui é uma figura até meio simples para fazer a gente pensar um pouco. Nós temos um paciente com uma lesão óbvia e um médico que vai pedir uma ressonância para tentar entender o que está acontecendo. Quais seriam os tratamentos próprios da APS? Primeiro, o raciocínio clínico é o mais importante. Sempre antes dos exames. E a história que você colhe guia o seu exame físico. A atenção primária à saúde é um ambiente ideal para você lançar a mão de tecnologias leves e duras, que são acessíveis na rede primária de saúde e podem ser bem dominadas na formação médica básica. O que seriam as tecnologias leves? As tecnologias leves seriam as relações, o seu vínculo, o seu cuidado, aquilo que você consegue gerar de informação com o seu paciente. Já as tecnologias leves e duras seriam os saberes médicos estabelecidos, a epidemiologia, a clínica. Mas também na prevenção primária à saúde, nós podemos otimizar os recursos e fazer uso de grupos de dor, capacitar a equipe de atenção primária, o enfermeiro, por que não os agentes de saúde, para lançar a mão dos enfermeiros para poder trabalhar em cima da dor. E sempre, óbvio, lançar a mão das tecnologias duras, dos procedimentos que vão ser falados mais à frente, de exames mais complexos, de medicamentos. Procedimentos que podem ser realizados na APS, ou seja, as tecnologias duras, elas têm que ser de baixo risco, tem que ter uma complexidade e uma técnica adequadas ao contexto. E de preferência com uma adequada
de preferência elas têm que ser adequadas ao entendimento e à compreensão do paciente. E também, acho que está em vermelho aqui para destacar, que a atenção primária ela é um ambiente ideal para você poder trabalhar junto com o seu paciente em fatores perpetuantes. O que seriam esses fatores perpetuantes? Como a gente falou, essa dor crônica ela pode ocorrer quando você tem um estímulo contínuo e também um estímulo negativo contínuo e também todo um contexto que influencia na instalação dessa dor crônica. Então você tem o sono, um sono ruim, você tem um humor deprimido, um enfrentamento disfuncional daquela experiência dolorosa, um trabalho com posições viciosas ou então que geram lesão, e toda uma relação disfuncional com amigos, famílias e a própria pessoa consigo mesma. Isso tudo pode ser e deve ser trabalhado na PS, que é o ambiente ideal para você cuidar disso. Como eu disse anteriormente, os fármacos, eles podem e devem ser usados, mas sempre pensando nos mecanismos, assim como a associação de fármacos com outras coisas que vão ser citadas mais à frente. A dor nociceptiva, que é relacionada à lesão tecidual, ela responde muito bem a anti-inflamatórios, analgésicos não opioides e opioides e também a corticoides. Já a dor neuropática e a dor de sensibilização central, ou seria a dor nociplástica, ela tem uma resposta melhor a antipléticos, tricíclicos e antidepressivos. Outras abordagens que podem ser usadas, além da abordagem medicamentosa, são o alongamento, as educações em dor, você ensinar para aquele paciente como é a dor, como ela gera, o que ele deve fazer para trabalhar esse processo doloroso. Você pode indicar ao seu paciente atividade física regular, aplicação de frio ou calor local, de acordo com a indicação, fisioterapia, psicoterapia, acupuntura. Essa primeira coluna é uma coluna bem conhecida da atenção primária. Mas nós também temos uma outra coluna, toda uma gama de opções de tratamento. Você tem, por exemplo, técnicas de relaxamento, você tem agulhamento seco e úmido de pontos gatilhos que foram falados. Você tem a inativação manual desses pontos gatilhos, infiltrações e terapia cognitivo-comportamental e também terapia de resolução de problemas. Talvez muito por desconhecimento, essas terapias são pouco usadas. Mas assim como vocês estão assistindo essas aulas, vocês obviamente se mostram interessados, vão buscar conhecimento e vão ver que tem muita coisa que você pode usar para auxiliar o seu paciente no tratamento da dor dele. Não só essa primeira coluna, mas também essa segunda coluna e muito mais o que você vai vir a descobrir. Aqui nesse slide, vamos também falar sobre outras abordagens. Vamos falar mais um pouco sobre os pontos gatilhos. Os pontos gatilhos eles podem ser inativados através de agulhamento seco, que seria você usar aquela palpação, que foi exemplificado mais cedo, identificar a região provável daquele ponto gatilho e através de uma agulha de acupuntura realizar uma destruição mecânica desse ponto gatilho, infiltrando essa agulha no ponto gatilho. E isso tem pronta resposta. A dor melhora bastante em intensidade se você fizer essa técnica de modo adequado. O agulhamento úmido ele é muito semelhante ao agulhamento seco, só que além de você fazer a destruição mecânica do ponto gatilho, você instila lidocaína. Então, o próprio procedimento tende a ser menos doloroso por conta disso. Você também pode lançar a mão de compressão isquêmica e da massagem, no português, a ordenha. Em inglês é chamada de deep stroke. Que usa o seguinte princípio. Você localiza o ponto gatilho e realiza com uma força média forte em cima desse ponto gatilho por alguns minutos. E isso tende a diminuir a intensidade da dor do paciente, se for bem feito. Assim como a massagem em ordenha, a deep stroke. Você também lança uma pressão moderada sobre o ponto gatilho e faz uma ordenha sempre na mesma direção, lenta e profunda. E isso também, se for bem executado, tende a diminuir a intensidade da dor do paciente. A ideia é que esse ponto gatilho
ativado, ele gera dor. E ele também gera uma alteração na perfusão local, um acúmulo de substâncias nocivas e inflamatórias nessa região. Você fazendo a compressão isquêmica e você fazendo a massagem deep stroke, você expulsa essas substâncias nocivas para a periferia do ponto gatilho. E você auxilia a inativação, ou o que é mais difícil, você na verdade ajuda o corpo a tornar esse ponto gatilho um ponto gatilho latente. Não mais um ponto gatilho ativado. Por que não fazer infiltrações na atenção primária em saúde? Nesse slide nós exemplificamos infiltrações com boa evidência e poucos efeitos colaterais. Você pode fazer uma infiltração na síndrome de túnel do carpo, você pode fazer uma infiltração de dedo em gatilho, você pode fazer uma infiltração em joelho. Assim como você pode fazer uma infiltração em ombro, tanto de lidocaína ou de corticoide. São procedimentos seguros, são procedimentos com baixos riscos e que têm uma boa evidência segura de boa melhora daquela dor daquele paciente. E podem ser executados na PS. Obviamente, você também tem que envolver o seu paciente no cuidado, como citado mais anteriormente, explicando para ele, fazendo ele ter um entendimento do processo da sua dor, como ela ocorre, o que ele pode fazer para tratar, envolver ele no tratamento, no cuidado dos fatores perpetuantes. E também você pode orientá-lo a fazer uso de gelo local, que tem boa evidência quando você tem uma lesão articular, que ela melhora a dor e tem benefício mesmo após a retirada do gelo. Assim como você pode orientar o seu paciente a realizar alongamentos. O alongamento em si, ele tem pouco efeito plástico. O músculo em si, ele não tende a ficar maior. Mas esse alongamento, por uma resposta fisiológica, ele diminui a intensidade da dor, ele aumenta a resistência do músculo e ele, num modo geral, é uma coisa que você pode trabalhar com o seu paciente para ajudá-lo a tratar, ajudá-lo a cuidar da sua própria dor, envolvê-lo no próprio cuidado. Você também pode orientar o paciente em ações corretivas. Você, observando o dia a dia, você, através da história, identificou situações de risco e pode orientá-lo a reduzir esses riscos ou então tornar o seu ambiente de trabalho mais ergonômico. Um bom exemplo aqui seria o nível do travesseiro ao dormir. Você identifica um paciente com dor cervical crônica, você identifica que a posição ou então a altura do travesseiro está inadequada, você orienta ele a posição e a altura do travesseiro correta e você pode sim diminuir a intensidade ou as crises de dor desse paciente. Aqui, por exemplo, uma diarista que está constantemente varrendo, você pode orientar, lançar a mão disso, um alongamento do cabo da vassoura, que acaba forçando a pessoa a executar o movimento de uma maneira mais ergonômica. E por que não, você pode sim capacitar o seu paciente a trabalhar com pontos gatilhos. A compressão isquêmica e a ordenha podem ser ensinados. Aqui nas figuras nós temos exemplos de como fazer isso. Você pega uma bola de tênis ou uma bolinha de ping-pong, você coloca uma meia mais para ela não escapar, para estabilizá-la, e orienta aquele paciente a encontrar aquele ponto muscular mais doloroso e ele lançar a pressão sobre esse ponto. Ou na parede, ou deitado. E com isso, você trabalhando com o seu paciente fatores perpetuantes, você lançando mão de medicamentos contraindicados, você orientando ligamentos, fazendo, por que não, agulhamento seco e orientando ele fazer em casa essa compressão isquêmica, você pode tornar esse ponto gatilho ativado, que gera uma dor há meses, trazê-lo para um ponto gatilho latente. Então, gente, é isso que eu queria falar. É mais um resumo, mais para frente nós pretendemos falar um pouco mais sobre o tratamento, é só para fazer uma introdução no tema, mas vale a pena falar que dor na atenção primária é muito comum e muito limitante. E você envolver o paciente e trazer resposta, você aliviar a dor dele é muito gratificante. Fortalece o seu vínculo do seu paciente
e acesso, melhora o acesso. Essas são as referências. Muito obrigado pela atenção.